foi mais de responsabilidade. Mas estamos aqui hoje para esse debate político e o Zaratini foi do Sindicato dos Metroviários, foi vereador, deputado estadual, é o 4º mandato de deputado federal, foi secretário aqui no governo do PT, foi o idealizador do bilhete único, política pública implantada pelo Partido dos Trabalhadores no governo do PT e virou uma política nacional. Zaratini, a pergunta básica aqui para começar, porque a gente tem vários, né, vários aí currículos, mas tem uma coisa que eu sempre pergunto aqui, quem é você? Por você mesmo, Zaratini, seja bem-vindo aqui à nossa conversa, muito obrigado pela atenção, pela participação. Bem-vindo. Bom dia, boa tarde, né, ao professor Matias, boa tarde ao professor Enéas, conversando com 2 professores aqui, não é pouca coisa, não. Queria cumprimentar a todos aí que estão nos assistindo, um prazer aqui participar desse Hora 13 e respondendo tua pergunta. Bom, eu estou com 61 anos agora, né? Estou como deputado federal pela 4ª vez, fui deputado estadual, fui vereador, trabalhei na prefeitura como secretário de transporte, secretário das subprefeituras, e tenho uma militância que vem desde a época que eu era secundarista, né? Faz tempo. Depois fui do movimento sindical, no Sindicato dos Gráficos, onde eu trabalhei em várias empresas e ajudei a organizar lá aqueles movimentos da década de 80, e depois fui trabalhar no metrô e também fui do Sindicato dos Metroviários, né? Então, basicamente, essa é a nossa história e a nossa militância, né? Em poucas palavras. Muito legal. Enéas, fica à vontade, Enéas, bem-vindo. Olá. Eu ia falar Carlão. Porque na intimidade ele é o Carlão, tá certo? Carlos Zaratini. Zaratini, realmente, eu estava falando com o Matias antes e me lembrei, né? Porque tem uma história. Você chama Zaratini, mas tem um outro Zaratini que a gente respeita, que a gente leu. Eu comprei aquele livro, né, que conta a história. É uma história muito, muito bonita, né? De luta contra a ditadura. Você simplesmente puxou o seu pai, né, o Ricardo, e está na luta até hoje por um país, né, democrático, um país soberano, e com uma ênfase que eu gosto muito, que é a defesa da Petrobras, a defesa, né, do país seja realmente independente contra, né, esses imperialistas. No nosso caso, hoje, mais nos Estados Unidos. Então, é um prazer estar aqui conversando com você, porque nós vamos aprender bastante aqui, já que você já conhece aquela Câmara de Deputados lá em Brasília, de cabo a rabo, foi líder lá do Partido dos Trabalhadores lá, já, enfim. E nós estamos ávidos, queremos saber um pouco da conjuntura, porque eu divido a conjuntura assim, em duas coisas, né? Nós temos uma conjuntura que tem, de um lado, essa crise sanitária extraordinária, né? Que já levou mais de 310 mil pessoas que, né, morreram no nosso país, que podiam ser evitados, uma grande parte desses que morreram não precisavam ter morrido, né? Morreu por conta de um presidente competente mesmo. E, do outro lado, a crise econômica, porque o Brasil acho que já vinha de uma crise econômica e a crise sanitária, na verdade, ela agrava a crise econômica. E um governo que está aí, que o processo mudou muito, né? Porque ele, no primeiro ano, eu diria mais ou menos, ele teve uma postura, aí, de repente, ele começou a se ver muito perdido, ele correu para os braços do Centrão, e hoje parece que quem está mandando no país é o Centrão, quem decide hoje é o Centrão. E dentro desse processo todo, nós tivemos, de repente, o retorno do nosso comandante, Lula. De repente, o Lula tem 2 grandes vitórias lá no Supremo, e a gente vive, então, uma conjuntura que está muito interessante da gente. Eu tenho visto, lido, acompanhando, procurando saber o que nós vamos ter
né? Será que ele chega até o ano que vem? Se não chega até o ano que vem, como é que nós vamos estar o ano que vem? Não, o Lula vai ser o nosso candidato, enfim. Mas, enfim, gostaria mais que você falasse. Estou só dizendo que Legal. eu mesmo, tá? É você quem fala. Legal. Ó, eu só queria dizer para vocês que eu estou transmitindo também esse programa por uma rede que nós temos aí, eu, o Paulo Pimenta, o Vadir Damu e o Rogério Correia, que é a Rede da Resistência, que atinge o Brasil inteiro, né, e que as pessoas podem acompanhar. E estamos transmitindo também pelo nosso Facebook. Nós já estamos com mais de 100 pessoas aí nos assistindo, né, dando essa audiência aí. E eu quero pedir para todo mundo que está assistindo para que mais gente possa participar, curtir, né, e comentar, fazer suas perguntas aqui também, né? Então, Enéas, eu acho assim, nós estamos vivendo uma situação caótica do ponto de vista sanitário, né? É uma situação que o que a gente recebe aqui, a gente que é deputado, é gente do Brasil inteiro pedindo, ajuda a internar essa pessoa, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. É um desespero que há tempos eu não via uma situação como essa, né? Então, as pessoas não têm... A situação da pandemia é gravíssima, o número de contaminados aumenta, o número de mortes aumenta e não tem equipamento suficiente para atender todo mundo. Então, é doloroso ver o que está acontecendo hoje em nosso país. Junto com essa crise da pandemia, nós temos uma crise social, né? A crise social que é 15 milhões de desempregados, 15 milhões de pessoas que recebem menos do que um salário mínimo fazendo bico, portanto, 30 milhões de pessoas, numa força de trabalho de 80 milhões no Brasil. Significa que os 50 milhões que estão trabalhando têm que sustentar esses 30 milhões e mais aqueles 120 milhões de brasileiros que ou são aposentados, ou não têm saúde para trabalhar, ou são crianças e jovens que não estão trabalhando ainda. Então, isso significa que a divisão desse recurso, ela aumenta cada vez mais, é menos renda para as pessoas, né? As pessoas estão sofrendo demais. E o governo é um governo insensível, um governo que não tem nenhum dó do povo, né? Porque eles pararam de pagar o auxílio emergencial em dezembro e só em março é que mandaram uma nova proposta de auxílio emergencial, depois da gente cobrar direto. E um auxílio emergencial absolutamente insuficiente, R$ 250 por pessoa para aqueles que têm uma família. Quando for mulher, eles colocam a mulher chefe de família, eles aumentam para 375, e se a pessoa for sozinha, R$ 150. É absolutamente insuficiente. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo essa crise. E, logicamente, uma crise sanitária desse tamanho, uma crise social desse tamanho, leva a uma crise política, né? E essa crise política está se manifestando agora com o Centrão indo para cima do governo, né, para tentar. Eles não querem tirar o Bolsonaro ainda, né? Eles querem, pelo menos, que o governo seja um pouco melhor, porque eles estão cada vez mais comprometidos com esse governo. Eles querem um governo que seja de melhor qualidade e querem ocupar espaços, né? Evidente isso. Então, agora, pelo que a gente teve de informação da imprensa, acabou de cair o Ernesto Araújo, ministro de Relações Exteriores, né? Que é um dos piores caras que tem aí. É um cara terraplanista, direita radical, super articulado com o Steve Bannon, super articulado com o Olavo de Carvalho, com o Eduardo Bolsonaro, essa turma da pior espécie que tem, ultrafascista, né? E a gente vê que eles também, apesar de eles estarem se isolando, né, porque o Centrão fala, não, eu não quero me envolver com esses caras, né? Nós não queremos um governo com esses caras, nós queremos tirar eles do governo. A gente vê eles fazendo provocações. Aquele assunto de ontem na Bahia, onde aquele soldado, não sei se foi soldado, mas enfim, o cara com um fuzil, né, foi lá no meio do farol da Barra, começou a atirar,
aí quando se viu cercado, atirou nos outros soldados, a ponto deles tiveram que atirar nele também. Isso está sendo usado nas redes hoje como se esse soldado fosse um herói, né? Um cara que, porra, no mínimo teve um surto psicótico, mas pode ser outro tipo de provocação. Então, o que eles estão usando agora? Uma campanha contra o Rui Costa, o governador da Bahia do PT, né? Tentar uma sublevação da polícia militar da Bahia contra o governador. Aqui em São Paulo, já teve manifestações disso. O maior líder da polícia militar de São Paulo era o Major Olímpio, que morreu, né? Não tem outro nome até agora que surja... Morreu de Covid, né? Morreu de Covid. Entubado. E o Major Olímpio não só era o maior líder da PM, como era o candidato da ultradireita ao governo do Estado, né? Então, é uma situação de crise política, né? É uma situação de crise social e de crise sanitária. Então, esse é um momento que a gente tem que estar muito atento, muito bem posicionado para enfrentar essa situação. Colocar claramente aquilo que nós pretendemos, que é vacinação em massa, o mais rápido possível, auxílio emergencial para as famílias poderem sobreviver e combate ao desemprego, um plano de combate ao desemprego. São essas três questões que a gente acha importantíssimo do ponto de vista social e mais, a defesa da democracia. Nós não podemos deixar esses caras atropelarem a democracia como eles gostariam, né? Então, essa situação. E na próxima eu falo do Lula, para não ficar falando muito aqui. Ô, Zaratini, eu tenho dialogado aqui com o Enéas, com a Cida, e quando pensei na entrevista contigo, o nome que veio na cabeça foi de soberania e o Brasil para o povo. Que para mim, o mercado não atende o povo, acho que o Enéas vai concordar comigo aqui. E a entrega das nossas riquezas. Você é um defensor da Petrobras, né? Que no golpe do Dilma, a gasolina era R$2,60. Agora acho que está mais de R$5. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, porque há um desmonte da soberania nacional com a entrega das nossas empresas, com a questão do Correio agora, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, né? Tem um desmonte desse Estado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que representa, né, essas empresas na soberania nacional, né? Porque a política pública quem faz é o Estado, não é o mercado, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, por favor. Olha, Matias, você se lembra daquela reunião do governo, do gabinete, em que, no dia 20 de abril do ano passado, em que o Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, soltou aquela pérola, aquela frase, dizendo, olha, vamos aproveitar que tem a pandemia e vamos passar a boiada. Todo mundo achou que aquele passar a boiada era uma coisa ambiental, né? Vamos ocupar a Amazônia, vamos derrubar a floresta. Mas o passar a boiada se transformou num lema desse governo e com o apoio do Centrão e da burguesia brasileira, que agora está criticando o Bolsonaro, mas está toda feliz da vida com a administração que ele fez. Olha só, eles aprovaram a autonomia do Banco Central, né? A independência do Banco Central. O Banco Central hoje ele tem mandato, ele não tem mais, o governo não pode mais demitir o presidente do Banco Central, nem a diretoria, a não ser por uma irregularidade muito grave, né? Eles aprovaram a lei do saneamento, que prevê a privatização do saneamento. Aprovaram a lei do gás, que é uma lei que acaba impede a participação da Petrobras nas distribuidoras de gás e no sistema de transporte de gás do Brasil. Eles fizeram a PEC emergencial, que permite o congelamento do salário dos funcionários públicos e desmonta os fundos setoriais, fundos especiais, entende? Onde tinha recursos, tinha e tem recursos para desenvolvimento de políticas setoriais, como ciência e tecnologia, telecomunicações e outros tipos de pesquisa. Eles aprovaram mandaram o projeto da reforma administrativa, cuja proposta é acabar com a estabilidade no emprego e permitir a redução dos salários dos trabalhadores do funcionalismo público.
E eles estão com uma medida provisória da privatização da Eletrobras, sem dizer que estão vendendo a Petrobras aos pedaços. Já venderam a Transpetro, já venderam a BR e agora já venderam uma das 8 refinarias que eles querem vender, que é a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, né? E isso está sendo pouco falado, né? Nós temos que falar que eles estão privatizando aceleradamente, né? E desmontando o serviço público. Então, é uma situação gravíssima, porque a frase do Salles está se consumando, né? E se a gente não parar o governo, não tirar esse governo daí, eles vão avançar mais rapidamente. Então, essa é a situação, Matias, muito grave que eu vejo do ponto de vista da soberania nacional. Zaratini, eu vi no Opera Mundi uma entrevista recente com o Walter Pomar, e ele dizia o seguinte: a hora de combater o Bolsonaro é agora. Nós tínhamos que ir para a rua, nós tínhamos que lutar, porque o Bolsonaro não tem como ele permanecer no governo. Se ele permanecer muito tempo, ele vai destruir o Brasil de vez. O que você acha dessa afirmação? Por que a gente ainda não conseguiu criar um movimento realmente que levasse a emparedar o Bolsonaro morrendo de massa, eu digo, como aconteceu em vários países aqui da América Latina, Argentina, Chile, Bolívia, enfim. A situação, eu acho que a gente, antes dessa segunda onda aí da pandemia, eu acho que a gente ia começar a se articular exatamente para ir para a rua, né? Porque realmente a situação já estava se agravando antes, né? E me parece que a coisa ia começar a acontecer. Mas com essa nova onda, eu conversei há 15 dias atrás, eu falei com o João Paulo, do MST, falei com o Sérgio Nobre, presidente da CUT, conversei também com o Boulos, né? Sobre o que a gente poderia fazer. Isso foi 15, 20 dias atrás, né? A gente não tinha ainda dimensão do que está acontecendo. E eles falaram: olha, Zaratini, nós temos que aguardar, porque efetivamente a nossa militância, ela está com medo de pegar a Covid. E é um medo justo, porque efetivamente se você pegar a Covid, você talvez não tenha nem hospital para ir, né? E se você for entubado, a chance de sobrevivência é pequena. Então as pessoas têm medo, efetivamente, de ir para a rua, né? Então nós temos que ter um pouco de paciência, né? Cobrar vacinação, porque à medida que as pessoas tenham vacinação, elas estão mais protegidas, né? Inclusive lá no Rio, se eu não me engano, hoje, está tendo lá uma articulação, hoje é o dia da passeata dos 100 mil, de 1968, né? Nós estamos agora em 2021, então já se passaram 43 anos da famosa passeata dos 100 mil, que foi um grande movimento de protesto contra a ditadura militar. E alguns companheiros lá de mais idade, que já tomaram as 2 doses da vacina, falaram: bom, vamos fazer uma manifestação de quem já tomou as 2 doses da vacina. Vamos lá para a Cinelândia e a gente faz lá. Se tiver 100 pessoas, tá bom. Se fizer 1000 pessoas, tá bom. Mas nós já estamos com a vacina, vamos botar a máscara, vamos lavar bem as mãos e vamos para... Eu não sei se vai dar certo isso, né? Mas você vê que na medida que as pessoas tiverem a vacina, elas vão se sentir mais protegidas para poder ir para a rua, ir para reuniões e para manifestações. Logicamente, a gente vai ter que continuar tomando muito cuidado, porque não é o fato que eu tomei a vacina, que eu estou protegido, que eu estou completamente resolvido, não, né? Isso, ontem eu fiz uma live com o doutor Vecina, né? Que ele devia mudar o nome, doutor Vacina, né? Não devia ser mais doutor Vecina, doutor Vacina. Então, o doutor Vecina, que foi nosso secretário da Saúde, ele falou: olha, toma cuidado, porque não é simplesmente você tomou vacina e está resolvido. Não, tem que todo mundo tomar vacina para ter realmente a proteção. Então, logicamente, a gente tem que tomar muito cuidado, fazer as coisas com muito jeito, mas eu acho inevitável, Enéas, que à medida que essa situação
piore, essa crise não vai aumentar e as pessoas não vão começar a protestar efetivamente para que esse governo termine o mais rápido possível. Eu concordo com o Walter Pomar. E eu tenho dito o seguinte nos meus discursos. Eu digo, olha, cada dia a mais de Bolsonaro no governo é um dia a mais de desgraça para o povo brasileiro. Então, eu acho que isso é um resumo dessa situação que nós estamos vivendo. Zaratini, vou colocar aí para você uma pergunta. Leia com atenção, né? Eu vou até ler, deputado. E quantas intimidações feitas pela Polícia Federal contra quem protesta contra Bolsonaro? As pessoas também têm medo de se manifestar até pelas redes sociais. E aí, vou aproveitar a pergunta, que eu não vou deixar de falar, que eu já falei aqui, já repeti várias vezes. Estou lendo esse livro, recomendo Os Vencedores. E você é filho do Ricardo Zaratini, né? Que foi um dos guerrilheiros solto naquele avião lá, eu me lembro do sequestro do embaixador americano, né? Embaixador americano. Isso. E aí, Zaratini, a gente, vou contextualizar, o Edinho Silva, prefeito de Araraquara, que implantou o lockdown, sexta-feira não teve uma morte, está sendo ameaçado de morte. Aí você trouxe aí o caso desse policial. Nós tivemos o caso da prisão do Rodrigo Pulha, se não me engano, no Rio, em Brasília. Também o André Constantino. Quer dizer, e tem um momento dessa história aqui da ditadura militar que a gente não quer, em nenhum momento, ressaltar. Dia 31, vou comemorar o golpe militar. Zaratini, o Brasil de ponta cabeça, Zaratini? Conta um pouco pra gente. O que a caixinha de Pandora com o golpe de 2016 liberou? Porque é absurdo, salvar vidas agora virou coisa de esquerdalha. O que é isso, Zaratini? Por favor. Contextualiza um pouco isso pra gente. Queria até responder primeiro a Marta, né? A Marta que fez essa pergunta. O Felipe Neto, que é aquele blogueiro, né, que fala muito com a juventude, ele foi ameaçado pela Polícia Federal, fizeram uma intimação com ele, né? E ele falou uma coisa clara, olha, não é a mim que estão intimidando, porque eu tenho advogado, eu tenho estrutura, eu tenho dinheiro para enfrentar um processo judicial. Eles querem intimidar vocês, eles querem intimidar o povo, eles querem intimidar a pessoa que está compartilhando essa live, eles querem intimidar quem bota lá um post contra o Bolsonaro. É esses que eles querem intimidar. Mas nós temos que ter clareza, gente. Eles não têm capacidade de prender, de fazer o golpe que eles querem dar. Eles não têm essa condição de fazer isso. Por quê? Porque, efetivamente, eles são um grupo cada vez mais isolado. E a própria burguesia, a alta burguesia, como a gente chamava antigamente, né, Enéas? O Comitê Central da Burguesia Brasileira, que é composto pelos grandes bancos, pelas grandes empresas e pela imprensa, certo? Pela Rede Globo, pela Folha de São Paulo, pelo Estadão, esse Comitê Central da Burguesia tá de saco cheio do Bolsonaro. Então, eles não têm apoio para fazer o que eles querem fazer. Então, nós temos que ir para cima agora e não nos intimidarmos, né? O Edinho está sendo ameaçado lá em Araraquara. A Margarida Salomão, que é a nossa prefeita de Juiz de Fora, também recebeu ameaças, mas a gente vai ter que enfrentar isso, certo? Porque, é evidente, um prefeito, ele não pode deixar a cidade dele morrer, que nem a prefeita de Bauru. A prefeita de Bauru, que é bolsonarista, ela liberou geral. O que está acontecendo lá? Está morrendo gente para dedéu, entende? Então, nós precisamos, de fato, defender as nossas posições, ser firmes, porque essa é a única forma de superar essa crise. Não tem outro jeito, né? Do contrário, é mais gente morrendo, é mais caos social. Então, vamos para a luta, vamos enfrentar, e eles que venham. Nós vamos enfrentar essa turma aí, não tem problema não. Nós enfrentamos a ditadura militar, né? A esquerda antiga, né? Os velhos de guerra, enfrentaram, meu pai está aí, o Enéas, que eu me lembro muito bem do Enéas no movimento estudantil, lá na USP, fundou o DCE da USP, lá quando era proibido fundar o DCE da USP, não é isso, Enéas?
Era proibido, não podia. Não podia ter a União Nacional dos Estudantes, não podia prenderam ter todo mundo na PUC, né? Lembra? Prenderam todo mundo na PUC, né? Prenderam um monte de gente na PUC, Erasmo. né? Aí Erasmo ficou todo Dias. mundo preso lá uma noite e no dia seguinte tiveram que soltar, porque não tinha o que fazer ali, né? Então é isso, gente. A gente vai ter que enfrentar essa turma. O Eduardo Bolsonaro veio com uma gracinha. Não, se for preciso, a gente prende milhares de pessoas. Não prende nada. Pequena conexão aqui, vamos retornar rapidinho. Então, mas tá ok, Matias. Tá indo bem aí, vamos lá, gente. É isso aí, tá tudo ok. Ô Zaratini, fala um pouco da Petrobras. Eu gosto muito, porque eu senti muito não ter visto um movimento de defesa da Petrobras como a gente já teve no passado. Né? Sabe, que o petróleo é nosso, eles estão vendendo aí, acabando, daqui a pouco não tem mais Petrobras no Brasil, e a gasolina nesse preço. Então, eu acho que é um lado assim, meio nacionalista, que é muito interessante. Pelo menos antigamente o povo sempre defendeu muito. Você vê a Lava Jato, além dela ter provocado inúmeras injustiças contra o PT, contra dirigentes do PT e principalmente contra o presidente Lula, que ficou 580 dias preso e agora os processos dele foram anulados, é uma vergonha que só depois de 580 dias, o ministro Fachin tenha resolvido arquivar aqueles processos, porque não poderiam ser julgados em Curitiba, né, porque não tinham nada a ver com a Petrobras, e a segunda turma ter declarado o Moro suspeito. O Lula ficou preso 580 dias e foi impedido de disputar a eleição. Não é pouca coisa, não. Nós poderíamos ter o Lula presidente hoje, e não o Bolsonaro. Né? Eu não sei se ele ganharia, ninguém sabe dizer, porque na história a gente não existe a palavra ser. Né? Ser isso, ser aquilo. Ninguém pode dizer, mas que ele tinha chances reais de ganhar, ele tinha. Isso eu não posso Zaratini, tem uma pequena queda. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo, né? Tem uma pequena queda aqui da internet, mas eu vou postar aqui para você rapidamente. Algumas. Chegou aqui para mim aqui, ó. Até onde vai a fidelidade do Lira e do Pacheco com o Bozo? A Cida Pérez comenta a questão que foi presa, né? Olha, mais de 500 pessoas presas. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque acho importante, primeiro, trazer o contexto desse Brasil que estamos vivendo. E você já falou da impossibilidade de ameaça, mas as forças políticas se organizam, claro, né, de várias formas, tal. A institucionalidade do judiciário, do legislativo, tem contrabalançado os desejos desse presidente. Mas vai criando uma narrativa também na população, né, que nós temos que contrapor, né, que é dizer não, né, a esse negacionismo, ao fascismo, né. Eu sei que você, como parlamentar, e o PT tem sido exemplo de combate. O PT, mas o campo programático, não vamos falar só do PT, que tem outras forças também importantes, né, nesse novo movimento. Mas acho que é importante entender como um movimento civil, né, porque eles, na ditadura militar, além da violência contra as pessoas, censura na música, censura no teatro, censura nos espaços democráticos. Porque, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas reforçar um pouco a importância da democracia. Né? O governo Lula, país feliz, né? Não mandou prender ninguém, não vendeu armas. Isso é um projeto, né, o Zaratini? É um projeto isso, né? Exato. Fala um pouco disso, por favor. Eu queria retomar, porque eu não sei por que interrompeu aí, mas aqui manteve, né? Legal. Eu estava falando, Matias, daqui, que eu acho que tem a ver com o que você está falando. Eu estava falando que a Lava Jato, além das injustiças dela, ela também fez uma coisa importante. Ela destruiu a Petrobras, né? E destruiu, inclusive, a imagem da Petrobras. Porque, para muitas pessoas, passou a imagem de que a Petrobras era uma empresa corrupta.
Depois eles transformaram isso, que era uma empresa à beira da falência, que ia quebrar, que a Petrobras não tinha condições de ser mantida, né? Então, eles criaram uma imagem para o povo de que a Petrobras era uma coisa de louco, era uma coisa desmoralizada. E os próprios funcionários da Petrobras, muita gente lá dentro da Petrobras, acreditou nisso, falou, porra, isso aqui realmente virou um antro de corrupção. Bom, realmente, os dirigentes da Petrobras enriqueceram. O senhor Paulo Roberto, né, ficou milionário, né, aquele Pedro Baldusco, uma coisa assim, né, que ficou com 200 milhões de reais depois de delatar, né, o Paulo Roberto também. Enfim, esses caras eram os verdadeiros barões da Petrobras. Eles realmente se meteram em corrupção. Agora, tudo isso foi para o quê? Para desmoralizar a Petrobras, permitir a entrada de novas empresas no pré-sal, porque pela lei que nós aprovamos no governo Lula, só poderia explorar o petróleo no pré-sal uma empresa privada se ela se associasse com a Petrobras. E isso, no governo Temer, foi mudada essa lei, aliás, por sugestão do senador José Serra, ele que propôs isso, né? E aí começou a entrar aquela voracidade, as multinacionais entrando no pré-sal, né? Mas elas não pararam por aí, elas querem enfraquecer a Petrobras. E como enfraquecer a Petrobras? Vendendo pedaços. Então, por exemplo, a Transpetro, que é a empresa que tem todos os navios petroleiros, os oleodutos, ela foi vendida, né? Ela foi vendida, né? A BR Distribuidora, a maior distribuidora de gasolina, de derivados de petróleo, foi vendida, né? Vários pedaços da Petrobras estão sendo vendidos. E agora eles querem vender o coração da empresa, que são as refinarias de petróleo. As refinarias de petróleo, elas são fundamentais para a autonomia do país, né? Porque não adianta você ser um grande país que extrai muito petróleo, mas você não tem capacidade de refinar. Não adianta nada, né? Para a gente ter autonomia energética, nós precisamos refinar o petróleo aqui. E o que eles gostam de fazer e querem fazer? É poder importar os derivados. Exporta o petróleo a preço de custo. Então, essas multinacionais mandam o petróleo, e o petróleo do pré-sal é o mais barato do mundo, o custo de produção do petróleo é o mais barato do mundo, ele é exportado lá nos Estados Unidos, para a Europa, né? É refinado e nós compramos o produto importado a preços internacionais. É por isso que nós estamos pagando tão caro pelo diesel, nós estamos pagando tão caro pela gasolina e também pelo etanol, porque os latifundiários brasileiros, eles não deixam o custo de produção do etanol lá embaixo, eles não cobram pelo custo de produção, eles cobram pelo preço do petróleo no mercado internacional. Então, o fato é isso. Nós, o povo brasileiro, está aumentando o lucro dessas empresas enormemente. Estão ganhando dinheiro feito água, às custas do quê? Da miséria do povo brasileiro. Então, a defesa da Petrobras, o combate à privatização, ele é fundamental. Ele é fundamental. Para a gente poder retomar o desenvolvimento do Brasil, nós precisamos da Petrobras. E de uma Petrobras que não só tem autonomia de construir as suas sondas, os seus navios aqui no Brasil, como também tenha condições de refinar e de ter a indústria petroquímica. Porque a indústria petroquímica é que faz os polímeros. Os polímeros, em linguagem popular, é o plástico, é o isopor, é os derivados que são usados na indústria, né, sem o qual você não produz. Se você pegar um automóvel hoje, 80% do automóvel é plástico, né, é feito de plástico. Então, a indústria hoje ela é baseada na indústria petroquímica. Toda a indústria é baseada na indústria petroquímica. Então, é fundamental. Quando você compra um produto alimentar industrializado, ele vem onde? Vem num saco de plástico, certo? Se você comprar uma caixinha, você vai ver que a caixinha é plastificada, né? Então,
Toda a indústria hoje tem a ver com a indústria do petróleo. Na medida que você perde autonomia, que eles destroem as refinarias, destroem a indústria petroquímica, toda a indústria brasileira, se ainda sobrar alguma coisa, vai depender das importações. Então, essa é uma questão estratégica para o Brasil, né? Nós precisamos ter extração de petróleo, precisamos ter refino, precisamos ter indústria petroquímica. E, se possível, ter indústria naval também, que é a indústria capaz de produzir os navios e as sondas, né, para a exploração do petróleo. Então, essa situação, Enéas, que nós precisamos colocar na ordem do dia. Os petroleiros estão combatendo a privatização. A refinaria Landulfo Alves está em greve há 25 dias. E ninguém fala, né? A refinaria de Paulínia entrou em greve a semana passada. Vai entrar em greve agora a refinaria do Paraná. E várias outras também vão se somar nesse movimento. Exatamente para combater essa questão da privatização das refinarias. Enéas, a pergunta da Lucinha aí, ó. A venda da Petrobras é um consenso da direita, extrema-direita, centrão, motivo do golpe. Enéas, fica à vontade aí, também 37 minutos, só um minutinho. Agradecer quem está nos assistindo, compartilhando aqui. Quem quiser, quem tá assistindo, entra lá no nossa página, dá um like, compartilhe, né? Enéas, fica à vontade, obrigado, Enéas, mais uma vez pela... Pergunta aí, Enéas, fica à vontade. Tá certo, ok, Matias. O Saratini, e agora? Vamos falar do Lula, presidente? Claro que vamos, né, pô? Se sobrar um tempo, a gente tem que falar do Lula. Porque... Diga, Matias. Deixa eu postar aqui, então. Peraí. Opa, olha aí, ó. Olha o que vem pra gente aí. Voltando, o PT a comandar o Brasil, existe a possibilidade de um referendo revogatório para reverter todas as maldades que Bolsonaro está impingindo ao país? Ou existe outro instrumento? Olha que pergunta quente, hein? Enéas, fica à vontade, Enéas. Não, a questão é essa. Queremos saber do futuro de 2021 ou 2022, não sei. De repente, 2021 a gente resolve tudo isso, né? Quem não sabe, né? Olha, eu acho assim, o Lula é um grande lutador, né? Ele, quando foi preso, antes de ser preso, ele já vinha falando, eu sou inocente. Ele reafirmou isso o tempo todo, né? Defendeu a sua inocência, foi para cima, teve coragem, né, de defender a sua inocência. E acabou vitorioso. O Lula é um grande vitorioso hoje, porque ele derrotou a Operação Lava Jato. A maior derrota da Operação Lava Jato, quem infringiu, não foi o Gilmar Mendes, foi o Lula, né? O Gilmar Mendes foi obrigado a reconhecer, porque vocês se lembram, o Gilmar Mendes, lá atrás, no governo da Dilma, ele impediu que o Lula tomasse posse como ministro da Casa Civil. Mas ele foi vendo, graças a essa insistência do Lula, que ele estava errado, né? E ele mudou de posição. Então, o grande vitorioso não foi Gilmar Mendes, não. O grande vitorioso foi Lula, certo? Ele que teve coragem de enfrentar a Lava Jato. E a Lava Jato está desmascarada hoje, né? E desmoralizada. Esse Moro, olha só, depois dele ser demitido do governo Bolsonaro, ele foi trabalhar para uma empresa que é consultora da Odebrecht. Quer dizer, é brincadeira. Quer dizer, e esse cara ainda fala, ainda tem gente que fala dele ser candidato a presidente da República. Ó, tomara que ele seja, eu gostaria muito que ele fosse candidato para ele enfrentar um debate político sobre tudo que ele fez e destruiu no Brasil, né? E ele seria esmagado pelo Lula, porque o Lula ia para cima dele e não teria problema. Então, eu acho que agora a gente está vivendo essa possibilidade. É lógico, o Lula ainda não afirmou que vai ser candidato, sabe que ele é o titular da posição, né? É que nem se o Pelé, nos seus bons tempos, falasse, não, eu não sei se eu vou jogar ou não. O que a torcida do Santos falaria? Tem que jogar. O que a torcida da seleção brasileira falaria? Tem que entrar o Pelé. Imagina, o Pelé naquela Copa do Mundo de 1970, se não fosse o Pelé.
Então, queriam agora, tirar o Pelé, em 70 queriam tirar o Pelé, você se lembra ou não? Lembra que falaram que ele não estava cego, tinha um problema, o João Saldanha falou isso. Eles tiraram o técnico e ele... Exatamente. Pois bem, aí nós temos agora essa oportunidade do Lula voltar a ser candidato. Então, eu acho que, assim, não é um problema só do PT, eu acho que toda a esquerda, todos os democratas desse país têm que realmente defender a candidatura do Lula, né, para enfrentar a próxima eleição. O Lula é uma esperança do povo brasileiro, é alguém que governou esse país com muita tranquilidade. No seu período, foi um período de grande desenvolvimento, de muitas oportunidades para as pessoas, a oportunidade de ter uma moradia, a oportunidade de ter um filho cursando uma universidade, a oportunidade de ter creche para as crianças, a oportunidade de ver o Brasil crescer, de ter emprego, né, de ter melhoria da renda. Isso foi tudo no governo Lula. Hoje nós voltamos para trás. As pessoas estão vivendo uma situação de grande dificuldade. Então, o Lula é a esperança, né? E a gente tem que ajudar a mostrar isso para quem ainda não enxergou, né? Para a gente constituir uma grande frente, não de esquerda, uma frente só de partidos, mas uma grande frente do povo, né? Uma frente que envolva movimentos, personalidades, gente do povo, para a gente trazer de volta o Lula para presidir o nosso país. É isso, gente. Era isso que eu queria dizer do Lula, e eu estou muito esperançoso, né, de que a gente vai voltar a governar o Brasil e o Brasil vai ser feliz de novo. Zaratini, antes... Só um minuto, Matias. Se até o Felipe Neto mudou de posição, muita gente pode mudar, né? Exatamente. O Neto falou isso, né? E ele tem 40 milhões de inscritos. Exato. Bom, vamos entrar aqui na reta final da nossa conversa. Zaratini, eu sei que nossa live aqui é soberania, mas do Brasil para o povo. Sei que você tem vários projetos também na Câmara aí, e o exitoso, por exemplo, é aprovada a questão da redução da tarifa da luz, né? Da energia elétrica. Fala um pouco para os seus projetos, Zaratini. Vamos caminhar para considerações finais, mas você tem liberdade de falar à vontade, você não falou, fica aí. O tempo é seu aqui, tá bom? Fica à vontade. Bom, deixa eu te falar. Quando eu apresentei na Câmara Municipal de São Paulo o projeto do bilhete único, qual era a ideia nossa? Era baratear a vida do povo, né? E isso é uma coisa que eu tenho na cabeça, eu acho que a gente precisa garantir que as pessoas tenham acesso aos serviços públicos. Então, barateamos o transporte com o bilhete único. Olha, nós aprovamos na Câmara em 1994. O Maluf vetou. Aí depois, quando a Marta Suplicy ganhou a prefeitura, ela me convidou para ser secretário. E falou o seguinte: Zaratini, você fica falando de bilhete único, agora você vai ser secretário. Trata de fazer. E aí nós enfrentamos, naquela época, os empresários de ônibus e enfrentamos pirueiros que estavam sendo controlados, operados pelo PCC em muitos lugares, né? Em muitos lugares da capital era o PCC que comandava. E nós enfrentamos aquilo ali, botamos ordem no transporte, botamos o bilhete único para funcionar, e nenhum prefeito tem coragem de falar que vai acabar com o bilhete único. Nenhum. O cara fala, não, eu vou mexer aqui, vou mexer ali, mas acabar com o bilhete único, o Serra, quando ganhou da Marta, veio com esse papo, desistiu rapidinho. E quando eu entrei para deputado federal, eu apresentei o projeto da tarifa social de energia elétrica e consegui aprovar a tarifa social para as famílias que têm renda familiar menor do que meio salário mínimo. E para todas aquelas famílias que alguém na família receba o BPC, o benefício de prestação continuada, né? Então, esse desconto na conta de luz, ele beneficiou 14 milhões de famílias no Brasil, né? Mais que o Bolsa Família. Depois, no governo Temer, começaram a excluir famílias. Hoje beneficia mais ou menos 10 milhões de famílias, né? E eles excluem porque eles arrumam um motivo para tirar a família, tirar uma outra, coisas assim, sem sentido. E muita gente não sabe que tem o direito, então acaba não indo reivindicar isso, né? Mas é uma coisa exitosa. E nós tínhamos colocado nesse projeto também um item lá
que dizia que as verbas da chamada eficiência energética, que é 1% do que a gente paga na conta de luz, é um dinheiro que vai para projetos de eficiência energética, para fazer com que as pessoas gastem menos fazendo o mesmo gasto, né? Utilizando mesmo aparelho. Então, com esse dinheiro ia dirigido antigamente para as empresas, ia para a mão dos empresários, né? E os empresários alegremente faziam eficiência energética nas suas empresas. O Pão de Açúcar trocou de graça todas as suas geladeiras, né? As empresas compravam máquinas mais eficientes com dinheiro da eficiência energética. Aí, quando eu fiz esse projeto, eu falei, não, peraí, esse dinheiro da eficiência energética tem que ir para as famílias de baixa renda. Então, toda família que tiver direito à tarifa social terá direito também a receber equipamentos mais eficientes para melhorar, diminuir o seu gasto. Então, foram distribuídas mais de 2 milhões de geladeiras econômicas, geladeiras eficientes para as famílias. Foram distribuídos mais de 10 milhões de lâmpadas. Foi distribuído aqueles aparelhos de aquecimento de água para diminuir o gasto no chuveiro. Então, nós fizemos uma verdadeira revolução. Isso aí silenciosamente, quase ninguém sabe, ninguém fala disso. Mas aí, o que aconteceu, Matias? As empresas de energia, as distribuidoras falaram, olha, vamos revogar isso aí, porque já distribuímos tanta geladeira, tanta lâmpada, ninguém mais precisa disso. Falei, não, peraí, revogar não, vamos modificar. O que vem acontecendo? Vem abaixando o custo da energia fotovoltaica, da energia solar. Então, o que eu propus e foi aprovado? Que esse dinheiro da eficiência energética possa ser utilizado para colocar placas de energia solar sobre prédios públicos. Na verdade, eu acho que tem que colocar sobre as escolas. Sim. Porque no Brasil, a rede escolar é muito grande e está nos bairros mais populares. Então, cada escola pode ter um telhado de placas de energia solar, gerando energia para a própria escola, em primeiro lugar, e depois gerando energia para as famílias de baixa renda no entorno, certo? Então, essa é a nossa proposta. Agora, conseguimos aprovar na Câmara, no Senado, o Bolsonaro sancionou, incrivelmente ele sancionou, e agora eu estou brigando com a Agência Nacional de Energia Elétrica para que ela regulamente essa lei, né, e permita que isso vire prática e a gente consiga colocar essas placas de energia solar em funcionamento, gerando energia barata para o povo que mais precisa. Porque hoje a quantidade de pessoas que não consegue pagar a conta de luz é enorme. Inclusive a ANEEL editou na semana passada uma portaria proibindo as empresas distribuidoras de cortar a energia de quem não está pagando. Porque eles sabem muito bem que se cortar a energia de quem não está pagando, vai cortar a energia de milhões. Logicamente que eles vão acabar transferindo dinheiro do governo para as empresas distribuidoras, mas eles estão proibindo as empresas de cortarem a conta de quem não consegue pagar a conta de luz. Então, para você ver, o assunto da energia é um assunto importante. E agora, Enéas, eu estou preparando aí um projeto, vou lançar, que é o gás social. Eu estou preparando um projeto para baixar o valor do gás para que as pessoas gastem menos com o gás, porque ninguém aguenta pagar R$100 por um botijão de gás. Então é isso, gente. Legal. Parabéns, Zaratini. Só vou dar um depoimento aqui, Zaratini. Primeiro, o Albano, no governo do Fernando Haddad, ele apresentou um projeto que não foi encaminhado, que era para implantar essas placas sobre o céu rosa da China, fazer justiça a ele, para reduzir a questão do consumo de energia. E a minha irmã, ela é diretora do Colégio Santa Ângela, ela é freira. E lá, eles reduziram a energia de 12 mil para 3 mil reais, colocando placas também, essas placas que você colocou aí, que reduz muito a energia. Então, parabéns por essa iniciativa.
Obrigado, Enéas, pela participação. Quero agradecer mais uma vez aqui o Enéas, o Zaratini. Pedir quem está nos assistindo, entrar no canal, né? Se inscrever, receber notificação. Aquela coisa normal das mídias sociais. Dá um clique no canal no YouTube, viu? Canal no YouTube. Tem que se inscrever, dar o like lá no YouTube, além do Facebook. É isso aí. Porque eu acho que a grande tarefa nossa, já que não vamos para a rua, vamos ocupar a mídia social, né, Zara? Nós vamos ocupar as redes e as ruas. Primeiro as redes, depois as ruas. É isso aí. Grande abraço. Zaratini, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, gente. Boa tarde a todos. Boa semana. Tchau, tchau. Sempre bom ouvir o Zaratini. O Zaratini fala a fala do povo. Diretamente pro povo. Valeu, gente. Um abraço. Ó, mais uma aqui, uma... Verdade, mas... Aí, ó. O Albano lembrando do projeto. Valeu, gente. Vamos sair. Mais uma mensagem muito boa, bastante esclarecedora. Parabéns, Matias, Zaratini e Enéas. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Boa tarde aí. Boa tarde. Valeu.